Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Chalada e hoje eu estou de volta para trazer uma lista de 10 livros bons, pouco conhecidos, pouco comentados, alguns são até conhecidos, mas as pessoas não costumam falar tanto deles, então eu vim trazer aqui essa lista de livros que eu considero muito bons, todos eles, para quem sabe alguém aí se interessar e ler e ter uma ótima surpresa assim como eu tive. Lembrando que todos os livros vai ter links aqui abaixo da Amazon, caso você queira adquirir pela Amazon sem nenhum custo adicional, tá? E o livro que eu não achar igual ao meu, vou tentar achar um similar e deixar aqui embaixo também, eu sempre faço isso, tá bom? E eu vou começar com o livro Memória por Correspondência, da Emma Hayes, que é um livro excepcional, vai contar a história de vida dela. Aqui ela correspondeu durante não sei se vários anos ou vários meses com um artista. Ela era uma artista também, bem conceituada aí no mundo, conhecia vários artistas, né? Inclusive ela foi super amiga do marido da Frida Kahlo, dentre outros também. Mas aqui ela vai contar, é uma autobiografia epistolar, né? Ela conta um pouco da vida dela, da infância da vida dela, coisas que ela vai lembrando e vai contando como foi sofrida a vida dela, né? A vida dela, ela morou durante muito tempo dentro de um quarto escuro com uma irmã, um quartinho pequeno. Convivia com uma mulher que ela não sabe se era mãe, se não era, ela não sabe, não tinha laços afetivos com essa mulher e ela nem chegou a conhecer direito, não chegou a conhecer, na verdade, a sua família. É muito, muito bom, foi considerado o melhor livro de 2012 da Colômbia, né? Ela era colombiana. E foi um livro publicado pela Companhia das Letras e eu não sei porque esse livro as pessoas não comentam a respeito ou não conhecem, porque é um livro muito bom. Eu super recomendo essa leitura. Um outro livro muito bom, pouco comentado aqui, é o Cavalos Partidos, da Jeanette Walls. Aqui não, porque aqui nesse canal eu sempre comento desse livro. Mas a Jeanette Walls é muito conhecida pelo livro O Castelo de Vidro, que inclusive virou filme, né? E é um dos meus favoritos da vida, Castelo de Vidro. Quem me acompanha aí sabe o tanto que eu gosto daquele livro. Mas aqui, aquele livro lá, ela conta um pouco da história dela, né? Da infância, como foi difícil e tal. Mas aqui ela conta um pouco da história da mãe dela, não, da avó dela, né? Que foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi uma das pioneiras, assim, mulheres a pilotar avião. Ela pegou o cavalo dela e atravessou assim léguas para poder dar aula, foi uma professora e era uma mulher mesmo, guerreira, à frente do seu tempo, determinada, sabia o que queria. Então é uma história que eu super recomendo, uma biografia, né, que ela conta assim meio romanceada também, mas muito, muito boa. Leiam Cavalos Partidos. Se você não leu Castelo de Vidro, leia esse primeiro, porque o Castelo de Vidro é meio que uma continuação. É um outro livro pouco conhecido, mas é um livro bem difícil. Esse livro eu acho ele um livro forte, né? Um pouco pesado, que é Infância Interrompida, da Cat Glass, que conta a história de uma garotinha de 8 anos que passou por vários lares adotivos, tinha problemas de personalidade muito forte e ela não conseguia parar em lugar nenhum, até que a Cat, que era uma mulher que já tinha o costume de ficar com algumas crianças antes da adoção, ficou com essa garotinha e percebeu que tinha algo diferente das outras crianças. Quem lê assim, o livro até assusta, acha que é filme de terror, porque as coisas que essa menina faz é bem assim aterrorizante mesmo. Mas a Cat, com toda a paciência e amor assim, do mundo, ela vai tentando descobrir o que tem por detrás dessa garota e descobre um passado muito difícil. Como eu disse, um livro pesado, forte, tem que ter estômago para isso, mas é um livro muito, muito bom, né? Baseado em fatos reais também, então vale super a pena. Um outro livro, assim, que esse escritor é muito conhecido, um dos meus favoritos também, mas esse livro não sei porque as pessoas não comentam muito, que é o livro Correspondências, de 1838 ou 1880. Eu não sei se as pessoas não conhecem ou o que, mas que é muito bom, né, que aqui o Dostoiévski são cartas, né, que ele escreveu ao longo da sua vida aí. Eu acredito que tenha 80 e poucas cartas, mais ou menos isso. Eu fiz vídeo só para ele, se eu encontrar, que lembrar, vou deixar linkado aqui caso alguém tenha interesse. Mas aqui ele conta quando ele estava na escola, cartas que ele mandou para o pai, cartas que ele mandou para o irmão, para os amigos, né, o tempo que ele ficou na Sibéria, o tempo que ele ficou exilado fora da Rússia. Vale muito a pena esse livro, viu?
Quem gosta do Dostoiévski, eu acho que é imperdível, porque a gente conhece um pouco da personalidade dele por meio das cartas. Um outro livro, assim, que eu não vejo também muitas pessoas falando, inclusive também tem vídeo só pra ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui também se eu lembrar, é O Transplante de Menina, da Tatiana Belink, que é um livro infanto-juvenil. A Tatiana Belink é muito conhecida por ser uma tradutora, né? Ela traduziu vários livros, inclusive da editora 34, alguns. E acho que ela traduziu de outras editoras também. Ela também é escritora de livros infantis e tal. Mas aqui ela vai contar um pouco da história da vida dela. Ela veio da Rússia, ela era de uma família letã. Ela veio acho que foi mais ou menos em 1929, ela veio para o Brasil antes da Segunda Guerra, né? E ela conta como que foi vir para um país como o Brasil, que era meio exótico, né, para os padrões da família dela, que eram russas, né, que era, na verdade, letana, mas que vivia naquele lado, outro lado do mundo, praticamente, né, e o choque cultural, o clima, como foi diferente para eles, uma outra língua. Então ela narra um pouquinho sobre isso aqui, mas é um livro muito gostoso, muito delicinha de ler, assim. Eu super recomendo conhecer a história de vida da Tatiana Belink, que foi uma mulher, assim, uma história de vida muito legal mesmo. Acho que, inclusive, ela participou, acho que dos primeiros sítios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, a produção na TV, umas coisas assim. A história de vida dela é bem interessante. Outro livro que eu até falei esse mês aqui no canal, mas eu não vejo ninguém falando sobre ele, que é o Cuore, do Edmondo de Amicis, que é um livro de literatura italiana. E aqui é um livro escrito em formato de diário, né, um menino, esqueci o nome dele nesse momento, mas ele conta um pouco da vida dele na escola, a relação com os amigos, com os professores, aquela relação de respeito, de amizade, de amor mesmo pelos pais, pela pátria, é a coisa mais fofa, mais linda do mundo. Recomendo essa leitura. Eu acho que toda criança deveria ler esse livro e todo adulto também, para lembrar a essência uma essência que muitas vezes a gente perde ao longo da vida, tá? Super recomendo. Um outro livro também que eu não vejo ninguém falando sobre ele, mas é um livro muito bom, é um romance baseado numa história real, que é A Pequena Guerreira, do Giuseppe Catozella. Aqui vai contar um pouco da vida da Sâmia Omar. Se você não quiser ler esse livro, eu super recomendo que você pesquise aí no Google a história de vida dela, que é uma história de vida bem triste, né? Interessante, mas é bem triste. A Sâmia, ela nasceu, acho que foi na Etiópia, não, na Somália. Foi na Somália que ela nasceu. E ela tinha um sonho de ser corredora. Só que foi muito difícil ela alcançar esse sonho, porque ela morava num país difícil, né? Não tinha condições, um país assim muito machista, né? Mulheres não podiam vestir determinado tipo de roupa, né? Eu acho que lá, não tenho certeza, mas eu acho que lá o Estado Islâmico comandava ou comanda, eu não sei direito, mas tem alguma coisa assim na história. E ela depois vai para a Etiópia e o sonho dela é participar das Olimpíadas. Só que é muito difícil, gente. A vida dela não foi fácil. O que ela passou, o que essa garota passou para conquistar o sonho dela, não foi fácil. Ela até chegou aí nas Olimpíadas, mas aconteceu alguma coisa aí no caminho que não foi legal. Então, eu recomendo o livro, com certeza. Mas se você não quiser ler o livro, eu recomendo você pesquisar a história de vida dela aí. Como foi sofrida, viu, gente? Como foi sofrida a história de vida dessa garota. É um outro livro aqui que é de um autor super conhecido, um dos meus escritores também preferidos. Mas esse livro aqui eu não sei porque as pessoas não comentam muito a respeito, que é O Menino do Castelo, O Menino no Alto da Montanha, do John Boyne, né? John Boyne é o autor lá do O Menino do Pijama Listrado e O Palácio de Inverno, que é um dos meus livros favoritos. Mas aqui o que vai acontecer? Vai ter um garoto, que eu esqueci o nome dele, deixa eu ver, Pierrot. O Pierrot, ele vai morar com a tia dele, no alto de uma montanha, só que a casa que ele vai morar não é de ninguém menos do que Hitler. E aí o Pierrot, ele está crescendo, né? Ele está numa fase que está moldando o seu caráter. E acontece algumas coisas aqui na história que o caráter dele deixa um pouco a desejar, né? O que eu posso dizer? Talvez você não simpatize muito
pelo personagem, né, principal, que é o Pierrot, por causa de alguns acontecimentos, mas tem uma lição aqui na história. Então, eu acho que vale muito a pena. É um livro super curto, né? E eu gostei muito quando eu fiz essa leitura. Como eu disse, talvez você não vai simpatizar muito com o protagonista, mas tem uma lição que vale a pena você ler e conhecer. Bom, outro livro que eu gosto muito dessa escritora, inclusive é o terceiro livro dela que eu li. Eu espero que ela escreva mais, porque eu amo a escrita dessa escritora. Ficou meio estranho, né, falar isso. Mas o jeito que ela escreve, a forma como ela expõe os acontecimentos em palavras é muito bonito. É o livro Velhos São os Outros, da Andréa Pachá. Andréa Pachá é uma juíza e ela passou por várias varas de família, varas de sucessões, e aqui ela conta um pouco de histórias que ela ouviu dentro dessas varas, né? E aqui no caso tem um diferencial. Um dos livros que eu mais gosto dela é A Vida Não é Justa. Para mim ele é maravilhoso, mas o diferencial desse livro aqui que o foco são as pessoas idosas, né? Como elas às vezes são deixadas de lado, como a família trata como criança, não assim, a forma como esses idosos deveriam ser tratados às vezes não é o jeito que eles querem ser tratados, né? Vamos dizer assim. Então aqui a gente tem idosos assim independentes, muito independentes, né? Que quer viver sua vida, quer encontrar amores, né? Quer namorar, quer curtir a vida, e outros já muito dependentes da família, né? E como às vezes a gente não pensa no amanhã, idosos que às vezes morrem e deixam bens, mas não pensou em fazer um testamento e fica às vezes com pessoas que ela nem queria. Enfim, um monte de coisas, histórias engraçadas, histórias emocionantes, que eu recomendo, gente. Leiam os livros da Andréa Pachá, e esse aqui é um dos que eu mais gostei. Eu gosto mais de A Vida Não é Justa, eu não tenho aqui porque está emprestado, mas esse aqui também muito, muito bom. Vale muito a pena fazer essa leitura. Aliás, todos os livros dela. Um outro livro que... Esse autor é super conhecido, tá? Muito conhecido, mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse livro, que é o livro Águas de Primavera, do Ivan Turgenev, que é um escritor russo, né? E aqui o Ivan vai falar sobre... esqueci o nome do personagem principal, é o Sanin. Acabei de ver aqui. O Sanin, ele está contando um pouco do passado dele. Ele está já numa fase de meia-idade. Ele fica lembrando de acontecimentos do passado. Ele era um homem que tinha alguns bens e antes de assumir uma vida assim mais de responsabilidade, ele era jovem, né? Ele resolve fazer um tour assim pela Europa. E aí ele chega na Alemanha e conhece uma família de italianos muito assim, como eu posso dizer, bem característico, né? Aqueles italianos mesmo amorosos, que falam com as mãos, gesticulam muito, cheio de personalidades, né? E aí tem uma garota lá que ele meio que se encanta, só que aí tem alguns acontecimentos aqui, que eu não posso falar por causa do terrível spoiler, né? Que atrapalham algumas coisas, mas o que eu posso dizer é que o Turgenev, ele tem uma característica de dar uns finais para as histórias que talvez não é o que o leitor queira, mas é um final merecido, super merecido esse final aqui. A gente paga por nossas escolhas na vida, né? Na vida é assim, por que não nos livros também? Então, é um livro que eu recomendo, eu amo Turgenev, os livros que eu já li, eu li O Homem Supérfluo, Diário de um Homem Supérfluo, Águas de Primavera, que é esse, e tem um outro também, acho que O Primeiro Amor, um negócio assim. Mas esse aqui eu gostei bastante e recomendo a leitura, porque as pessoas não comentam muito, eu não sei porquê. Bom, então é isso, 10 livros aí para vocês deleitarem, né, na leitura, né, caso queiram, recomendo bastante. E deixa aqui nos comentários também algum livro aí pouco comentado que você gosta muito, que você recomenda, né, que eu vou adorar saber aí. Então é isso, se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu joinha, se inscreva se não é inscrito, me sigam nas redes sociais, eu tô muito ativa agora lá no Instagram, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo, tá bom? Beijo grande, até mais, até a próxima, tchau, tchau!